Sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa aula, teremos os exercícios da semana 1 da matéria de Cálculo 2 MCA 502 no curso da Univesp. Pergunta 1. Quando falamos sobre limite de uma função, a definição de limite é utilizada no intuito de expor o comportamento de tal função nos momentos de aproximação. Sabe-se que existem teoremas de limites, como o teorema do limite da soma de duas ou mais funções de mesma variável, que deve ser igual à soma dos seus limites. Diante desse contexto, assinale a alternativa correta que apresenta o teorema que define o limite do produto. A alternativa correta é: o limite do produto de duas ou mais funções de mesma variável deve ser igual à multiplicação de seus limites. Atente-se para a palavra multiplicação. Ao estudar funções, geralmente precisamos saber como essas funções se comportam quando a variável da função se aproxima de um determinado valor. Esse comportamento pode ser descrito como um limite. Agora podemos imaginar que temos duas funções, f de x e g de x, que dependem da mesma variável x. O teorema do limite do produto nos diz que podemos calcular o limite do produto dessas duas funções, ou seja, o que acontece com o produto f de x vezes g de x quando x se aproxima de um certo valor. O teorema diz que, se os limites de f de x e g de x existirem e forem finitos, então o limite do produto f de x vezes g de x será igual ao produto dos limites de f de x e g de x. Em outras palavras, se limite de f de x com x tendendo a é igual a L e limite de g de x com x tendendo a for igual a M, então limite de f de x vezes g de x será igual a Lm. Pergunta 2. Um dos conceitos estudados dentro dos cálculos e da matemática é o de derivadas parciais. Estas são as derivadas das funções de duas variáveis e apresentam, também, uma interpretação geométrica bastante aplicável. Sobre as derivadas parciais, assinale a alternativa que apresenta o seu significado teórico. A alternativa correta é: as derivadas parciais são aplicadas em função de duas ou mais variáveis. Para isso, é necessário derivar a função em uma variável por vez, porém, utilizando as mesmas condições básicas de derivação. Significado teórico das derivadas parciais. As derivadas parciais são utilizadas para calcular a taxa de variação de uma função de duas variáveis em relação a cada uma das variáveis, mantendo as outras constantes. Elas são calculadas derivando uma variável por vez, utilizando as mesmas regras de derivação que são aplicadas a funções de uma única variável. Por exemplo, se temos uma função f, x, y, e queremos calcular a derivada parcial em relação a x, devemos derivar a função em relação a x, considerando y como uma constante. Da mesma forma, se queremos calcular a derivada parcial em relação a y, devemos derivar a função em relação a y, considerando x como uma constante. Essas derivadas parciais nos fornecem informações sobre como a função varia em relação a cada uma das variáveis independentes. Elas são úteis em diversas áreas da matemática e da física, como na otimização de funções, na análise de campos vetoriais e na interpretação geométrica de superfícies. Pergunta 3. Sabe-se que, para construir um gráfico, são necessários eixos coordenados. Quando fazemos gráficos de apenas uma variável que possui os eixos x e y, temos, então, uma curva nesse plano, representada em um sistema de coordenadas cartesianas, apresentando o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Sobre a quantidade de eixos em funções com duas variáveis independentes, assinale a alternativa correta. Para funções com duas variáveis independentes, o gráfico é representado em um sistema tridimensional de coordenadas cartesianas. Portanto, o gráfico possui três eixos, um eixo para a primeira variável independente, x, outro para a segunda variável independente, y, e um terceiro para a variável dependente, z. Assim, a alternativa correta é: o gráfico possui três eixos, x, y e z. Pergunta 4. Quando pensamos em cálculo, esta é uma base da matemática extremamente rica em detalhes e pode ser utilizada em diversos setores, como os de tecnologia. O principal objetivo do cálculo é estudar as funções de diversas variáveis. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta, teoricamente, o que são as funções de múltiplas variáveis.
São funções que associam uma ênupla de coordenadas, x1, x2, até xn, com um valor real z igual f, x1, x2, até xn, onde domínio e imagem são subconjuntos de R elevado a n e R, respectivamente. Justificativa. As funções de múltiplas variáveis podem ser expressas por uma quantidade n de variáveis independentes, e não se restringem somente a 2 ou 3 variáveis. As variáveis independentes não têm nenhuma condição prévia de serem relacionadas entre si. A forma das expressões pode incluir diversas funções conhecidas, não existem restrições quanto a isso, exemplos, polinômios, exponenciais, etc. Chegamos ao final, com grande satisfação em ter te ajudado. Te aguardo na próxima aula. Deixo como sugestão alguns vídeos que aparecerão na sua tela. Grande abraço e foco nos estudos!